Então, a gente vai continuar, né, os nossos estudos sobre comércio internacional. Dessa vez, é isso daqui, a taxa de câmbio. Ela tá colocando no PDF. Estudando sobre a taxa de câmbio, né? Então, a gente vai estudar a taxa de câmbio e na próxima aula a gente vai ver o balanço de pagamento. Então, quem gostaria de ler aí esse texto aí, esse definição do que seria taxa de câmbio? Eu posso ler. Pronto, pode ler. É o preço de uma unidade monetária de uma moeda em unidades monetárias de outra moeda. A taxa de câmbio reflete, assim, o custo de uma moeda em relação à outra, dividido. É para ler o resto? Não tá aparecendo. Só que Vai. não sei se para vocês cortou, mas para mim cortou, eu falo. Para os demais cortou também? Para mim não cortou, não. Foi normal, né? Mas para mim cortou. Não, também. Mas vamos aqui, eu vou reler porque na gravação não vai pegar a fala dela, né? Então, é o preço de uma unidade monetária. Quando a gente fala o preço de uma unidade monetária, a gente está falando de duas coisas. Ó, preste atenção. A gente tem que diferenciar preço e valor. Para entender taxa de câmbio, temos que também entender a diferença de preço para valor. Vamos lá, entender. Qual a diferença de preço para valor? Preço para valor, quem poderia dizer? É a mesma coisa ou não? Embora eu já tenha dito que é diferente, mas o que seria preço e o que seria valor? Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão aí? Oi, estamos. Cadê? Quem sabe? Preço, eu acho que já é um valor determinado que tem lá. E valor é o quanto essa coisa vai valer. Era isso que eu ia dizer, tipo, eu acho que preço é algo que você determina, tipo, eu determino o preço desse produto. E valor, eu acho que é o que ele vale. Tipo, nem sempre o preço vai ter a ver com o valor daquele produto. Mais alguém? O preço seria a quantidade monetária que as pessoas, né, as pessoas, o mercado em si, colocar o mercado, está disposto a pagar por um determinado bem. Então, o preço é a quantidade monetária quando a gente fala unidade monetária, da unidade monetária da moeda, né, da moeda em si, quantidade, né, de moeda, de uma determinada moeda, que o mercado está disposto a pagar por um determinado bem. E o valor seria a, a, a riqueza, né? A riqueza seria o grau de riqueza
importância ou escassez de um bem. Pronto. Definindo isso, a gente consegue entender o que seria essa conversão de moedas. Porque pensa o seguinte, o preço ele é diferente do valor. Porque enquanto que o preço é uma quantidade, essa quantidade monetária que as pessoas estão dispostas a pagar, essa disposição de pagar, ela é variável, ela muda. Por isso que nós temos o preço vai se ajustar de acordo com o seu valor, com o valor daquele bem. Quando a gente fala de valor, a gente fala a escassez, ou a importância, a riqueza, né? O quanto que aquele bem é caro. Exemplo. Eu acho que eu já dei esse exemplo nessa aula, em aulas passadas, mas eu vou falar novamente. Por que você compra no mercado, você vai no mercadinho, você compra uma garrafa de água mineral de 500 ml por R$1. R$1, R$2 no máximo. Você vai numa festa, compra a mesma garrafa de água mineral por 6, por 5, por 6. A mesma garrafa de água mineral, a mesma garrafa de água mineral, a mesma marca, o mesmo produto, a mesma embalagem, o mesmo conteúdo, tem aí uma inflação aí de quase 200%, né? R$3 a mais, né? Ou então 4, né? Dependendo da água que você comprar, dependendo do mercantil, né? Tem mercantil que vende por R$1, uma água mineral adicionada de sais, né? R$1. Aí você vai numa festa, a mesma água mineral você compra de 5. Mas o que mudou? Alguém levantou a mão? Eu acho que o que mudou foi a ocasião. Eu vi num exemplo de um filme onde tem presidiários e eles tentam vender uma caneta. O tal presidiário, ele oferece a caneta para o outro. Só que ele diz que não. Aí, em seguida, ele fez a proposta. Ele deu uma folha e disse, você consegue riscar essa folha? Então, o cara que estava com a folha na mão disse, não, eu não tenho uma caneta. E foi isso que o cara que estava vendendo a caneta disse. Pois compra essa caneta de mim, que vai ter como você riscar. É um exemplo, como o senhor disse, da festa. Quando você está na rua, a água está em abundância. Lá você pode achar qualquer mercadinho e comprar. Quando você está na festa, mas ainda numa festa privada, o único local que você vai achar para comprar uma garrafa d'água vai ser lá dentro. Isso. Normalmente você não vai conseguir sair. Por isso que a água vai ficar mais cara. Mais valorizada, né? Mais valorizada. Exatamente. Professor, e quando a gente vai comprar um produto, tipo um exemplo, uma água mineral de 500 ml, é R$2. E uma de 1 litro, chega a ser R$1,50. Porque quando compra mais, acaba ficando mais barato do que comprar só uma. Tipo, leva 3 por R$2 e 2 é 4. Quando você vai comprar água, geralmente você compra de 1 litro. Eu vou lhe responder sua pergunta com outra pergunta, mas se você vai entender. Eu sei que não é legal fazer isso, mas eu vou responder com outra pergunta. Quando você vai comprar água mineral, você compra de 500 ml ou você compra de 1,5 litro? Geralmente, quando você vai comprar, você compra de 500 ml ou você compra de 1,5 litro? De 1,5 litro? Sério que geralmente tu sempre compra de 1,5 litro? Porque eu ando a maioria das vezes ando com minha família ou com amiga. A gente compra tipo, 1,5 litro para todo mundo. Mas, por exemplo, eu que só ando sozinho e as maiorias das pessoas que moram sozinhas, né, e que andam sozinhas, 500 ml é suficiente para matar a sede. Então, 1,5 litro, geralmente, você só compra quando você vai matar, você anda com mais de uma pessoa, né? Então,
é muito mais vantajoso para o vendedor vender 500 ml, porque com 500 ml a quantidade de água é suficiente para matar a sede do indivíduo por um período considerável de tempo, né? E Então, é que mais as pessoas compram, né? isso, por exatamente isso, porque é uma quantidade suficiente. Você compra 1,5 litro para perder, porque você não vai beber nem metade de 1,5 litro de água. As pessoas não, pelo menos a maioria das pessoas não bebem 1 litro de água e meio logo. E olha o tamanho da garrafa também. Você vai ficar andando com a garrafa de 1,5 litro para cima e para baixo. A de 500 ml é super portátil, você coloca, dá para andar até na mão. Diferente da 1,5 litro. Então, por diversas razões, que desde o tamanho da garrafa, o peso da garrafa, o fato de você não beber a água toda, é que se coloca um preço mais alto para de 500 do que de 1,5 litro. Porque se você for pensar, a garrafa de 500 ml, R$2. De 1,5 litro, R$2,50, né? Mas você sempre compra de 500, não compra de 1,5 litro, justamente por essas outras razões. Pelo tamanho da garrafa em si, que é alta. Mas é uma questão interessante, né? Que você pontuou. Mas isso é levado em vários outros produtos, né? Por que a gente sempre, às vezes, compra uma embalagem pequena e não compra a grande, sendo que a diferença é pouca? Exatamente por isso. Alguém levantou a mão? Fui eu. Um dia desses eu tava com a minha mãe no mercantil. Aí a gente foi comprar um Coca-Cola, né? Aí ela até perguntou pra mulher do caixa, por que a Coca zero é mais barata do que a Coca normal? Aí eu acho que isso se encaixa no que você tá dizendo, né? Porque as pessoas acabam comprando mais a Coca normal do que a Coca zero. Por isso eles colocam um preço maior. Isso, demanda, né? Demanda e oferta. Tudo é demanda e Concordo. oferta, né? Demanda e oferta, mas também tem outras razões, né? Quando você geralmente coloca um produto em uma maior quantidade, você, de certa forma, barateia, né? Tem como oferecer um custo menor do que... Porque pensa o seguinte, o custo é... É porque vocês não foram na fábrica, né? Não foram. Ó, a mesma máquina é tipo um tubo de ensaio. Eu tenho certeza que um dia vocês vão ter a oportunidade, que eu não tive a oportunidade de levar vocês para Cajuína, mas se um dia, né, vocês coloquem e vocês, daqui pro 3º ano, vocês vão ter a oportunidade, se Deus quiser, vocês falem com Cíntia, que ela vai levar vocês, se Deus quiser. Aí vocês vão ver lá na esteira lá, tem uma máquina que ela sopra as garrafas PETs. As garrafas PETs, tanto a pequenininha de 250 ml, como a de 500, de 1 litro, 2 litros, é o mesmo, é tipo um tubo de ensaio, sabe? Eu tenho até da última visita que eu fui, eu posso levar para vocês verem na próxima aula presencial que eu tiver com vocês. Aí tem uma máquina que sopra. Então, é o mesmo tubo, só que, tipo, a pressão que vai ser colocada para fazer um vasilhame de 250 ml é diferente de 500, que é diferente de 1 litro de 500, mas o mesmo tubinho, né, faz a mesma garrafa de 1 litro e de 2 litros. Então, assim, o mesmo custo que a empresa tem para fabricar um vasilhame de 500 ml, ela tem de 1 litro, de 1,5 litro, né? Então, querendo ou não, o custo para fabricar uma garrafa de 1,5 litro de 500 ml é o mesmo de 1,5 litro. Por mais que é lógico que vai ter um custo maior na questão do volume da água, vai gastar mais água. Mas para uma empresa que trabalha com água mineral, é irrisório. É irrisório essa questão da água, né? Então, para ela, o custo de fabricação de uma água de 500 ml é praticamente o mesmo de uma água de 1,5 litro, porque é o mesmo vasilhame, a mesma matéria-prima que fabrica a de 500 ml, é a mesma matéria-prima que fabrica de 1,5 litro. Então, o custo com a embalagem é o mesmo. Tirando o rótulo, porque o rótulo é um pouquinho maior, né? Da de 1,5 litro para a de 500 ml. Então, muda só um pouquinho, um custo um pouquinho maior do rótulo. Mas é um custo, assim, muito pequeno. Então, para a empresa, para oferecer
um preço mais barato para de 1,5 litro, querendo ou não, está um preço mais barato, né? Pela questão da quantidade, do volume que você está levando, é um custo menor. Ainda respondendo a pergunta da Maria Clara, mas porque é uma pergunta interessante, né? Mas voltando à questão do preço para o valor, né? Todos os produtos vão entrar nessa dubiedade do preço e do valor. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Quanto maior o grau de riqueza, o grau de importância ou a escassez do produto, maior a quantidade monetária de moeda que você vai ter que desprender para comprar aquele bem. Quanto maior a importância, o grau de importância, riqueza, né, escassez de um bem, maior o valor monetário, né, maior o preço que você vai ter que se dispor para comprar aquele bem. Quando a gente fala de taxa de câmbio, isso é muito importante, né? É interessante isso, porque o preço, né, a quantidade monetária de um bem, de uma determinada moeda, é diferente de outra. Por exemplo, $1, hoje na cotação, está basicamente 5,50. Ontem fechou, acho que a cotação do dólar, se eu não me engano, foi 5,49. Mas vamos arredondar para 5,50, porque todo dia sofre alteração. Tem dia que está 5,60, tem dia que dá 5,55, tem dia que está 5,40. Mas vamos dizer que seja 5,50 a cotação do dólar. Ou seja, $1 é o que vale a 5,50 de real. Isso hoje, né? Hoje, vamos dizer hoje, que seja hoje. Cotação do dólar hoje, 17 de novembro de 2021. Só que há 2 anos atrás, não, vamos colocar uns 3 anos atrás, né? Antes da desgraça do governo atual. Uns 3 anos atrás, em 2018, coloca aqui 2018, a média do dólar era uns 3,50. Uns 3,50 para R$4. Colocar uns 3,50, né? Ou seja, a gente teve uma inflação aqui de R$2. É lógico que as razões são muitas, né? São muitas para justificar essa majoração no preço da moeda. E a gente vai ver aqui, ao longo dessa aula, algumas possíveis justificativas para isso. É lógico que existem várias dinâmicas, como a questão do PIB, a questão do crescimento do país, a questão da exportação, mas também as crises políticas, né, ingerências políticas também, né, vão de acordo. Mas tem uma lei também que vai influenciar também, que é a questão da lei de oferta e demanda. São várias causas. Na realidade, não existe só uma causa que vai determinar o porquê dessa diferença. Por que aumentou? E por que $1 é 5,50? São várias causas. Vamos ver uma causa que é a lei de demanda e oferta. Quando você tem muita oferta de um produto no mercado, o que tende a acontecer com o preço dele? Fiz uma pergunta. Abaixa. Abaixa, né? Baixa. Por quê? Porque se você tem muito daquele produto, você tem sobra daquele produto, o preço, né, dele tende a baixar. Uma das alternativas, ou como é que eu posso dizer? Não é alternativa, mas uma das ferramentas, né? Mas, gente, não é ferramenta. Não é saída. Uma das atitudes do governo, vamos dizer assim, atitudes, na falta de um termo mais
mais certeiro. Não é atitudes. Uma das medidas, pronto, medidas. Uma das medidas tomadas por governo para modificar essa diferença seria colocar dólar à disposição no mercado. Todo governo ele tem reservas cambiais de outras moedas. Como assim, Pedro? Não entendi. Primeiro, o que são reservas cambiais? Reservas cambiais são montante de dinheiro mesmo. São valores monetários que o país compra, que o país adquire de outros países. E aqui a gente está entendendo moeda como se fosse realmente um produto, o dólar como se fosse realmente um produto, o euro como se fosse realmente um produto. Só que na maioria das vezes, né, dos países, geralmente só se compram o dólar, né? Dólar ou euro, né? São as moedas mais fortes, né, internacionais, o dólar e o euro. Então, assim, os bancos centrais, que é realmente que a gente vai ver que vão ser os órgãos realmente que vão controlar o valor da moeda, né? A gente já viu na aula passada que uma das funções do banco, uma das atribuições do Banco Central é controlar esse valor da moeda, né? Esse valor da taxa de câmbio. E para controlar esse valor da moeda, ele vai comprando, né? Dólar ou moedas, né? Moedas de outros países. Pode falar, quem levantou a mão. Pedro, desculpa voltar ao assunto, mas tu pode repetir o que seria reservas cambiais? São valores monetários de outras moedas acumulados pelo Banco Central. Então, são reservas, né? São valores monetários que o Bacen vai comprando, né? Bacen, Banco Central. E o Banco Central faz isso com todas as moedas. Faz isso com dólar, faz isso com euro. E aí ele vai comprando e vendendo essas reservas cambiais. Comprando e vendendo. Todo dia o Banco Central ele compra dólar e vende dólar. E essa compra e venda de dólar, ela vai exatamente alterar o valor do real para o dólar, porque vai funcionar basicamente com a lei da oferta e demanda. Funciona exatamente o seguinte: quando o governo compra dólar, quando um determinado país compra um dólar, por exemplo, o Brasil, né, compra dólar. Se ele está comprando dólar, o que acontece com o dólar no mercado? Parte daquele dinheiro do dólar não vai estar disponível no mercado, porque a gente está comprando, a gente está represando esses valores monetários em reservas cambiais locais. Então, a gente está colocando, como se a gente estivesse guardando esse dinheiro aqui. Então, o que tinha de dinheiro, parte do que tinha de dinheiro no mercado internacional não vai estar porque a gente guardou em reservas cambiais. Se a gente se não tem dólar, se essa quantidade mas essa quantidade que é comprada e que não fica à disposição, fica menos, vocês concordam que fica menos dólar à disposição no mercado. Se fica menos dólar à disposição no mercado, o dólar fica mais valorizado, porque ele fica mais escasso. O bem, eu tenho uma menor oferta de dólar. Se eu tenho uma menor oferta de um bem, o que tende a acontecer com esse preço? Com o preço dele? Ele aumenta. Ele aumenta, né? Se você tem menos oferta de um bem, o preço aumenta. E o contrário também funciona. Se você vende dólar, se o país vende as reservas cambiais, se ele vende dólar, o que acontece com o preço, né? O dólar tem mais dólar no mercado. Se tem mais dólar no mercado, se você tem mais
à disposição uma quantidade de um determinado produto no mercado, o preço tende a diminuir. Então, todo dia o governo compra e vende, né? Só que qual é o problema? Para que o governo consiga fazer esse balanceamento de compra e venda de dólar, ele precisa de quê? Ele precisa de quê? Ele precisa das reservas cambiais. E se o país não tiver reserva cambial? Ou não tiver reserva cambial suficiente, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer se o país não tiver reservas cambiais suficientes para fazer essas flutuações de demanda e oferta? O que vai acontecer? Sim, Guilherme. Há várias aulas que eu atrás eu expliquei isso. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Se ele não tem o suficiente, não vai acontecer, para mim, né? Eu acho que não vai acontecer demanda e oferta. Não é isso. O que vai acontecer se o país não tem reservas cambiais suficientes para controlar? O que vai acontecer? Ele perde o controle monetário do país? Aí vai acontecer isso daqui, ó. A moeda vai se desvalorizar. O que aconteceu? Em 2015, o último ano do governo Dilma, nós tínhamos 3 trilhões de dólares. Em reservas cambiais de dólar. 3 trilhões. Só que de 2015 para cá, depois que a Dilma saiu, o que foi que fizeram? Queimaram quase tudo. Queimaram quase tudo disso. E aí, sem reserva cambial, como é que controla o câmbio? Como é que controla? A gente fica às mercês no mercado. A moeda se desvaloriza e, com isso, gera inflação, gera um monte de coisa que vocês já sabem, né? Gera um monte de coisa que vocês já sabem. Carne fica mais caro, gasolina fica mais caro, todos os produtos ficam mais caros porque boa parte do que nós consumimos não é fabricado pelo país, né? A gente importa de fora, né? Importa de fora. Quando a gente importa, a gente compra esses valores via dólar. Então, assim, quando o dólar está mais caro, agora, tudo fica mais caro. Produtos eletrônicos ficam mais caros. Por que o computador está tão caro, né? Você vai comprar um notebook, você compra... eu comprei o meu notebook no começo de 2019, em janeiro de 2019, antes da pandemia. Comprei por 3 mil e pouco. O mesmo computador hoje, eu pesquisei, estava de 5 mil, uma diferença de 2 mil reais em 2 anos. O computador fez valorizar, ao contrário de desvalorizar, né? Porque o correto é um bem se desvalorizar, né? Se eu comprei computador por tanto, depois de um certo tempo, o normal era que aquele mesmo computador, né? Pedro, Pode falar, Carol. esse computador eu comprei do mesmo, né? O meu é do mesmo marco que o seu. Foi 4.500 em agosto. Agora eu fui pesquisar também o preço, está 5 mil. E aí quando você divide, né, um pouco, aumenta. É uma lógica que eu não entendo, porque assim, a tecnologia ela tende a evoluir, então novos modelos vão surgindo, né, com novas funções, com novos componentes. Então, o que é passado tende a desvalorizar, né? Mas não é o que está acontecendo, está valorizando. É como se o computador, algo que é depreciativo, um bem que é depreciativo, que você, enfim, vai perdendo o seu valor ao longo do tempo e está valorizando. É uma lógica que eu não entendo, mas tem uma razão. Por quê? O dólar está cada dia mais caro. E ficando mais caro, acontece isso.
né? Mas vamos aqui ler. A gente vai ler só essa página e eu termino, libero vocês pro almoço. A gente termina na sexta-feira. Outra pessoa para ler essa parte aqui. Pensando sempre do ponto de vista do banco, pensando sempre, tá ouvindo? Tô ouvindo. Pensando sempre do ponto de vista do banco, um outro agente autorizado a operar pelo Banco Central, a taxa de venda é o preço que o banco cobra para vender a moeda estrangeira. A um importador, por exemplo, enquanto a taxa de compra reflete o preço que o banco aceita pagar pela moeda estrangeira que lhe é ofertada. Por um exportador, por exemplo. Pronto. Pode ler esse segundo. Quando a moeda nacional ganha valor perante a moeda estrangeira, ou seja, fica relativamente mais cara perante a moeda estrangeira, há uma redução em E. Quando a moeda nacional perde valor perante a moeda estrangeira, ou seja, fica relativamente mais barata perante a moeda estrangeira, há um aumento em E. Esse aqui, ele não diz, mas é como se fosse a questão da taxa de câmbio em si, tá certo? Vamos aqui. Primeiro, esse primeiro parágrafo que a Valéria leu. A gente sabe que quem controla o preço da moeda, quem vai realmente controlar esse preço, né, do dólar, do real, vai ser o Banco Central. É o Banco Central que vai controlar isso, tá certo? Ele que vai... É competência dele controlar isso daqui, o preço da moeda nacional frente às outras. O que acontece? Quando uma moeda ela tá valorizada, ela favorece a exportação, né? Quando a moeda, de certa forma, ela está valorizada, ela favorece a exportação. Por exemplo, a nossa moeda hoje, ela está, de certa forma, valorizada. Por quê? O que acontece? O nosso real está mais caro, né? $1 é o que vale a 5, na realidade, não é que está valorizado, está desvalorizado, né? É o contrário, né? Quando a nossa moeda, por exemplo, está a 5,50, isso torna, de certa forma, a exportação melhor, né? Melhor. Por quê? Que torna a exportação melhor, termo muito fraco, né? Torna mais atraente a exportação. Por que torna a exportação mais atraente? Porque para o exportador é muito mais vantajoso ele vender para fora, né, ganhando mais do que ganhando internamente. Mas eu acho que eu já devo ter falado isso em aulas passadas. E, de certa forma, ela encarece a importação, porque com o real desvalorizado, com a moeda local desvalorizada, a moeda internacional fica mais cara. Então, você desprende mais recursos para comprar o mesmo bem, né, do que você desprenderia se a cotação, né, da moeda fosse menor. Entendido isso, a gente vai para a questão da operação. Professor, pode falar. Eu estava com dúvida. Como é que uma moeda, tipo assim, como uma moeda se desvaloriza? Como é que uma moeda se desvaloriza? Através... Como eu estou dizendo, o real está sendo desvalorizado. Pronto. São várias razões. Aqui eu falei apenas da lei de oferta e demanda. Falei da lei de oferta e demanda. Aí vale a história da reserva cambial que o país tem que ter para vender e comprar, né? Fazer essa flutuação. Quando o país compra determinado moeda internacional, ela fica com aquela reserva parada em estoque, fica um valor menor aquela moeda disponível no mercado. Se tem menos moeda no mercado, o preço daquela moeda tende a cair. Se por outro lado ela vende, né, mas coloca mais dólar, mais moeda internacional à disposição no mercado, o preço daquela moeda tende a cair.
Só que o que que acontece? Para fazer esse jogo, tem que ter reserva cambial, tem que ter dólar, né, para poder comprar e vender, né? E principalmente vender para poder diminuir essa cotação. Então, uma das razões para estarmos com a moeda desvalorizada é porque nós não temos reservas cambiais suficientes para poder vender essas reservas cambiais e assim aumentar a oferta de moeda estrangeira e com isso diminuir o nosso câmbio. Uma das razões é essa. Mas tem outras razões por causa disso. Não é só isso não. Crises políticas também afetam. Por quê? Por que afetam? Porque se você tem uma crise política, se o país não é estável politicamente, o que, que acontece? Investidores estrangeiros não colocam dinheiro no país. Porque tem outra forma de se ter, de tirar de dólar do mercado, de ter mais reserva cambial, de trazer mais dólar para o país, através dos investimentos. Então, assim, quando o país ele é atrativo, né, quando é um país seguro, né, que não tem tanto escândalo, um país estável, tem uma economia estável, né, financeiramente falando, politicamente falando, é um país que se torna mais atrativo para os investidores. Então, fica muito mais interessante para investidores, né, grandes investidores de fora, virem colocar seu dinheiro aqui. Então, fica muito mais interessante, né, para essas pessoas. Só que o que está acontecendo? Nós estamos, além de termos queimado nossas reservas cambiais, nós não somos ainda, desde do impeachment, né, que rompemos com essa base democrática, né, que a gente perdeu muitos investidores internacionais. E além de tudo, inflação também, outro motivo também que vai desvalorizar a moeda, a inflação, poder de compra, a perca do poder de compra. Isso também desvaloriza a nossa moeda, porque o que acontece? Quando a inflação acontece, e como é que a inflação acontece? Justamente pela questão da demanda e oferta. Se você não tem produtos essenciais disponíveis no mercado, o que tende a acontecer é a majoração dos preços, por conta justamente das leis de demanda e oferta. Se você não tem produtos suficientes no mercado para serem ofertados, né, e a demanda permanece a mesma ou aumenta, né, esses preços tendem a serem majorados, aumentados para controlar a demanda, e com isso aumenta-se o preço, né? E quando você aumenta o preço de bens essenciais ou bens básicos, como gasolina, energia, que são produtos básicos, toda a cadeia produtiva e boa parte dos produtos tendem a aumentar. Então, assim, tem outras razões, né? Estou só citando a crise política, a inflação, mas tem outras razões também por trás, né? Tem outras razões também, o mercado, né? O mercado financeiro também entra aí, né? Mas tem outras razões que vão determinar essa sua pergunta de por que uma moeda se desvaloriza, tá certo? Mas a gente pode comentar melhor na sexta-feira. A nossa aula, o tempo